Joel significa "o Senhor é Deus". Pouco se sabe sobre esse profeta, além do nome de seu pai, Petuel. Nenhum outro detalhe de sua história pessoal ou passado é registrado. A partir de referências em seus escritos, presume-se que ele era um habitante de Jerusalém e dirigiu a maioria de suas profecias a Judá. Coletamos tudo o que a Bíblia fala a respeito desse profeta e separamos em tópicos que ajudarão vocês para compreenderem melhor o livro do profeta Joel. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Joel. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A data em que o livro de Joel foi escrito despertou muita discussão entre os estudiosos da Bíblia. A maioria concorda que Judá não caiu na extrema depravação espiritual e moral de seus últimos dias. Parece, portanto, que Joel deveria ser colocado entre os profetas anteriores, provavelmente durante o reinado do rei Joás de Judá, por volta de 835 a.C. Se isso estiver correto, então Joel teria sido contemporâneo de Oséias e Amós. O principal tema de Joel. Um tema principal das profecias de Joel são os seus ensinamentos sobre o dia do Senhor, quando Deus julgará severamente seu próprio povo e o resto do mundo. O profeta declara: "Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto. Virá como destruição do Todo-Poderoso." O dia do Senhor não é um momento para esperar. A Bíblia revela que será um período de sublevação universal sem precedentes antes da volta de Cristo. Um tempo de punição divina sobre as nações. Profecias de Judá. O foco principal de Joel é Judá. Ele faz referência a Jerusalém e ao templo ali localizado. Observe os seguintes versos: "A casa do Senhor e os sacerdotes que ministram ao Senhor. Tocai a trombeta em Sião, no meu santo monte. Os sacerdotes que ministram ao Senhor chorem entre o pórtico e o altar, porque ao monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, quando eu trazer de volta os cativos de Judá e de Jerusalém. Então Jerusalém será santa, e Judá permanecerá para sempre, e Jerusalém de geração em geração, porque o Senhor habita em Sião. O reino do norte de Israel e outras nações não escaparão dos eventos calaminosos que cercam o dia do Senhor. Muitos dos sinais, maravilhas, pronunciados contra Sião e Judá nunca aconteceram antes, e são previsões para tempos ainda no futuro. A fome irá prevalecer." Nesses tempos difíceis, até os animais anseiam por um tempo de paz. Como gemem os animais, os rebanhos de gado estão inquietos, porque não têm pasto. Até mesmo os rebanhos de ovelhas sofrem punição. O fogo devorou as pastagens abertas, e uma chama queimou todas as árvores do campo. Também os animais do campo clamam a ti, porque os ribeiros de água secaram. Padrões climáticos extremos, como frio ou calor severo, inundações e secas, e os incêndios florestais que frequentemente acompanhavam as condições de seca, podem devastar a produção agrícola de qualquer nação. Isso tornará os fazendeiros incapazes de fornecer alimentos suficientes para o grande número de pessoas que vivem em nossas grandes cidades. Isso resultará em escassez de alimentos básicos. Deus controla o tempo. Deus controla o clima e pode usar esse poder para punir as nações que o rejeitam flagrantemente às suas leis. Joel proferiu este aviso: "Porventura, o mantimento não está cortado diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus?" Cristo predisse que no tempo do fim haverá fomes em vários lugares.
Durante a dedicação do templo, o rei Salomão entendeu que era o pecado que causava tais condições. Veja, quando os céus se fecham e não há chuva, porque eles pecaram contra ti. Observe as mudanças anormais e destrutivas nos padrões climáticos em todo o mundo. A desastrosa praga de gafanhotos. Joel descreve uma vasta nuvem de gafanhotos escurecendo o céu, percorrendo sobre a terra e destruindo todas as coisas verdes em seu caminho. Joel 2, verso 27. O destrutivo enxame de gafanhotos é usado como analogia a um futuro exército invasor, aproximadamente os assírios, que ocuparia e devastaria a nação. O mundo antigo abundava em exemplos de comparação de exércitos como gafanhotos, ou vice-versa. Na verdade, o gafanhoto era uma figura comum dos exércitos dos reis neo-assírios. Deus se refere aos gafanhotos como seu exército, em Joel 2, verso 11. Prepare-se para a guerra. Joel descreve um poderoso exército invasor que tem implicações para o futuro. Veja, pois uma nação se levantou contra minha terra, forte e sem número. Seus dentes são dentes de leão. Além disso, ele descreve um grande exército como um imenso poder militar. Veja, um povo veio grande e forte, como nunca existiu, nem jamais haverá, tal depois deles, mesmo por muitas gerações sucessivas. Em Joel 3, verso 12 declara: Despertem-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois lá me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Alguns equivocadamente igualam o vale de Josafá ao nome Armagedon, mencionado em Apocalipse 16, verso 16. Armagedon é traduzido no nome hebraico Ar-Megido, que significa Monte de Megido, localizado em um grande vale. Esta grande planície em forma de tigela de Jezreel, situada a cerca de 88.500 quilômetros ao norte de Jerusalém, é o local onde os exércitos se reunirão, onde a batalha final acontecerá. Joel e outros autores bíblicos dão a resposta. A partir de um local de encontro na planície de Jezreel, as tropas avançarão para o sul em direção a Jerusalém, no Vale de Josafá, que significa julgamento do Eterno. Observe que Deus reunirá todas as nações para a batalha contra Jerusalém no dia em que ele voltar, e seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Esses lugares descrevem uma área nas proximidades de Jerusalém, onde a batalha será travada, e não estão localizados perto do Armagedon, ou da planície de Jezreel. Jerusalém será o ponto de foco dos exércitos de todo o mundo, que se reunirão para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E este é o local onde Cristo, em seu retorno, vencerá e destruirá as forças opostas. Nas profecias de Zacarias, isso também fica bem claro. Vou deixar o link aqui na descrição da história do profeta Zacarias. Muito interessante também. Dá uma passada lá depois. Continuando, Joel e o livro do Apocalipse. Certas profecias de Joel têm associação com as descrições do último livro da Bíblia, Apocalipse, como mostram os seguintes versículos. Primeiro, a praga e a fome dos gafanhotos. Segundo, guerra sem precedentes. Terceiro, sinais celestiais. Quarto, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quinto, Cristo retorna a Jerusalém. E sexto, Deus derrama favores e bênçãos abundantes. A lua se transforma em sangue. Como devemos entender Joel 2,31, que diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue? Alguns igualam isso aos eclipses solares e lunares e a chamada lua de sangue. Inclusive eu tenho um vídeo também falando sobre a lua de sangue da Bíblia, irmãos. Dá uma passada lá depois também, vou deixar o link aqui na descrição. Mas enfim, essa lua às vezes é vista em um eclipse lunar, em uma tentativa de prever a hora exata em que Cristo retornará. Mas esses são os falsos profetas. Não devemos acreditar nisso. Um dos princípios para evitar maus entendidos ao estudar a Bíblia é considerar o contexto e a definição do tempo com a ajuda de outras escrituras. O livro de Joel, porém, como muitas profecias, às vezes salta de um período de tempo para outro. Os versículos 30 e 31 são claramente antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, enquanto os versículos circundantes são sobre o tempo após o retorno de Cristo. No entanto, podemos encontrar a configuração do tempo mais claramente explicada em Apocalipse 6, verso 12, que se refere ao mesmo incidente.
Veja, e a lua tornou-se semelhante a sangue. Fica claro que este sexto selo ocorre após os 5 selos listados anteriormente em Apocalipse 6 e no momento em que ocorre um grande terremoto. Vale lembrar que o livro do Apocalipse não é um livro cronológico, mas esses fatos do Apocalipse 6 estão ditos em ordem cronológica, porque o cumprimento final dos primeiros 4 selos já aconteceram. No nosso vídeo Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, um documentário de quase meia hora, explicamos detalhadamente isso. Dá uma passada lá depois também, vai ajudar bastante a compreender isso. Continuando, e o 5º selo descrito em Apocalipse 6, verso 9 a 11, e Mateus capítulo 24, dos versos 21 a 22, não foram concluídos e nem o grande terremoto de Apocalipse 6, verso 12. Portanto, o evento da lua se transformando em sangue não pode acontecer até que os incidentes de abalar o mundo descrito nos primeiros 5 selos ocorram. O mais importante para Deus no processo de arrependimento é um coração contrito. A demonstração externa de adoração precisa ser acompanhada por uma genuína mudança no coração. Jesus confirmou isso em Mateus 24, verso 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Isso se refere claramente a eventos sobrenaturais, não apenas eclipses previsíveis. Jesus também disse que não sabemos o dia e a hora do seu retorno. Então, aqueles que tentam predizê-lo usando eclipses não podem estar corretos. Uma chamada ao arrependimento. À sombra da iminente desgraça e destruição, Deus implora ao povo que o busque e adore humildemente. Deus disse: voltem-se para mim de todo o seu coração, com jejum e com pranto. Portanto, rasguem o seu coração e não as suas vestes. Ele continuou: volta para o Senhor teu Deus, porque ele é misericordioso, tardio em irar-se e tem grande benignidade, e ele se abstém de fazer o mal. O mais importante para Deus no processo de arrependimento é um coração contrito. A demonstração externa de adoração precisa ser acompanhada por uma genuína mudança de coração. Cristo condenou os líderes religiosos de seus dias por terem uma forma ou aparência externa de religião que não vinha do coração. Veja, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisias e de ilegalidade. Ele afirmou que tal adoração a ele é feito em vão. Bênçãos seguem aos que estão arrependidos de coração. Após o arrependimento, Deus promete que terá zelo pela sua terra e se compadecerá do seu povo. A bondade de Deus será derramada sobre o seu povo. Veja, os habitantes ficarão satisfeitos com grãos, vinho novo e azeite, chuva na época certa, abundância de comidas para todos, pois está escrito: o meu povo nunca será envergonhado. Após o retorno de Cristo. Mudanças importantes ocorrerão quando Jesus Cristo retornar para governar toda a terra. Veja os versos. Ele voltará a habitar no meio de Israel, e nenhum outro Deus falso será adorado novamente. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Observe que ele estipula todos os povos e nações. Aqueles que invocam a Deus receberão a salvação. Deus habitará em Sião, e por ele habita em Jerusalém. A cidade será declarada santa ou separada das outras cidades. A cidade permanecerá de geração em geração. As bênçãos agrícolas serão abundantes. Deus novamente enfatiza que ele viverá em Jerusalém. Essas escrituras são profecias de eventos alegres do tempo do fim que ainda não ocorreram. Sob inspiração, o apóstolo Pedro declarou que nenhuma profecia das Escrituras tem qualquer interpretação particular, porque a profecia nunca veio por vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Pode ser perturbador reconhecer que a Bíblia prediz eventos que abalarão o mundo em um futuro próximo. Deus inspirou essas profecias e elas certamente ocorrerão. No entanto, esteja sempre atento às muitas profecias que também prometem esperança, alegria e felicidade. Jesus Cristo deseja que vigiemos, portanto, e oremos sempre para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas,
que hão de acontecer e de comparecer perante o Filho do Homem. As escolhas que fizermos determinarão se essa promessa se tornará realidade em nossas vidas. E aí, meus queridos, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, deixem suas opiniões e sugestões de vídeos aqui embaixo. Estamos na temporada do Antigo Testamento. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.